Boa noite. Esse vídeo ele será apresentado como requisito parcial à aprovação da disciplina Programação Modular. Esse grupo é composto pela Ana, pela Carna, Jaqueline e por mim, João Vitor. A ideia do vídeo é apresentar um dos princípios de padrão de projeto orientado a objeto, que é um princípio de favorecer a composição sobre a herança. Herança ou composição, quando utilizar um ou outro. Então, o conteúdo desse vídeo será relembrando os conceitos, quando usar, e em seguida uma conclusão, né? Então, sobre a herança. Tanto herança quanto composição, elas são formas aí da gente promover a reutilização do código, né? E dessa forma permitindo a extensibilidade, né? Então, a reutilização do código, a ideia é da gente programar uma vez, depois utilizar em vários outros locais, tanto da própria aplicação ou em outras aplicações. A extensibilidade, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que o software ele não é estático, né? Então ele precisa crescer aí para ele permanecer sendo útil, né? Então a herança seria uma forma mais básica assim de estender e reutilizar as funcionalidades, né? Então ela acontece estendendo os atributos e métodos de uma classe. Então uma especialização ela aumenta as responsabilidades, ela aumenta as capacidades da classe pai, né? O que seriam os benefícios dela? Além desses, é que ela captura tudo aquilo que é comum e isola daquilo que é diferente, né? E uma grande vantagem é que um código que utiliza herança ele é bem simples, porque a gente vê herança diretamente no código através da cláusula extends, né? E por isso, uma vez que a gente vê isso diretamente, a gente já consegue entender que a herança ela tem um comportamento aí estático, né? Ela tem uma natureza estática, ou seja, a herança ela acontece em tempo de compilação e não em tempo de execução. Então, essa facilidade que a gente ganha de entender, de enxergar a herança, ela acaba sendo uma coisa ruim do ponto de vista do dinamismo do nosso sistema, né? Uma vez que não é fácil a gente alterar o tipo de uma classe que é a especialização de outra em tempo de execução, né? Que é um dos grandes benefícios que a composição permite, né? Então, se uma classe animal ela é uma classe pai de uma classe homem, em tempo de execução a gente não consegue fazer que o homem, uma vez que ele herdou de animal, ele, sei lá, se torne, não sei, réptil, né? Imagine, melhorando esse exemplo, imagine que a classe homem herde da classe mamífero. Em tempo de execução eu não consigo fazer que ele deixe de ser mamífero e passe a ser réptil, né? Já na composição isso é possível. A gente consegue um alto dinamismo aí com a composição. Então, algumas das desvantagens, além dessa que eu citei, da herança seria o forte acoplamento, uma vez que eu herdo aí a estrutura de dados, né? Então, as alterações que eu faço na minha classe pai, elas vão impactar diretamente a minha classe filha, né? Todas as filhas, ou seja, todas aquelas que estendem, vai ter um fraco encapsulamento. Por quê? A gente sabe que a gente só pode herdar aquilo que é público, né? Então a gente fere o princípio da ocultação da informação, que é um dos princípios aí, inclusive, que estão no artigo. A gente vê também que o esforço computacional acaba sendo maior. Por quê? Porque a gente herda toda a estrutura de dados, né? Já na composição é um pouco diferente. O que acontece nesse relacionamento? A extensão da classe ela vai se dar através da delegação do trabalho. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que em vez da gente codificar um comportamento estaticamente, igual a gente faz lá na herança, né, em tempo de compilação, a gente define pequenos padrões de comportamento, né? E aí a gente utiliza a composição para definir comportamentos mais complexos. Ou seja, em tempo de execução, eu consigo dinamicamente alterar o tipo de um dado objeto, por exemplo, né? Uma vez que a gente vai instanciar, né? Na composição a gente consegue mudar a associação entre as classes, né? Porque um objeto ele pode assumir mais de um comportamento dessa forma. Então, na composição, o que acontece? Eu vou mostrar melhor isso no diagrama a seguir, mas a gente vai ter uma instância de uma classe existente sendo usada como componente de outra classe, né? E assim como a gente vai ver em seguida, a gente acaba tendo um relacionamento do tipo tem um, né? Então, se a gente tivesse aí
uma classe carro e uma classe pneu, a classe carro estaria se relacionando com a classe pneu através da relação tem um, ou seja, carro tem pneu, né? Então os benefícios aí, né? O comportamento ele pode ser escolhido em tempo de execução, essa é uma vantagem espetacular. Então se torna um software altamente dinâmico. O objeto aí ele pode assumir diferentes comportamentos, ele pode ser de diferentes tipos, né? Eles vão ser acessados apenas através da interface, ou seja, a gente vai ter um baixo acoplamento, porque a estrutura de dados do objeto da classe que a gente está utilizando, ela vai ser transparente para a gente, não vai importar. Então, como a gente vai estar acessando ela através das interfaces apenas, quaisquer alterações que possam acontecer lá não vão impactar a gente, uma vez que a gente acessa só através da interface. E isso é um dos princípios apresentados no artigo, né? Que é o de programar para interface e não para implementação. A gente vai ter um bom encapsulamento, né? E assim mantendo o princípio da ocultação da informação. Por quê? Porque a gente não vai estar acessando diretamente a estrutura de dados, então pode estar tudo privado lá. Isso não faz diferença para a gente. A gente vai ter uma menor dependência de implementação, né? A gente só vai utilizar a interface e vai estar respeitando o princípio da responsabilidade única, né? A desvantagem principal que a gente detectou aí é que isso acaba deixando o código mais complexo, né? Mais linhas de código, a gente não consegue enxergar necessariamente, assim como a gente enxerga de cara lá na herança, a composição acontecendo, porque vão acontecer diferentes instanciações, então essas instanciações elas podem estar parametrizadas aí, né, em cada uso que acontece, então o código acaba ficando mais complexo, né? Isso para programadores iniciantes acaba sendo mais difícil, mas como ela é largamente utilizada em grandes projetos, é um princípio fortemente recomendado. Então, como eu disse anteriormente, nós vamos utilizar herança quando a gente tiver a necessidade de substituir totalmente ali a nossa generalização. Então a gente vai entender isso quando nossa relação entre duas classes for do tipo E1, né? Então, homem é um animal. E quando o relacionamento for do tipo tem um, a gente vai utilizar a composição, né? Então estão aqui dois diagramas de classe, mostrando aqui a herança. Aqui está o símbolo de herança, então a gente tem pessoa herança e aluno herança. Aluno herança herda de pessoa herança. Aluno composição, ele tem um atributo pessoa aqui que é do tipo pessoa composição, né? Então a pessoa composição está compondo a classe aluno. Então a gente vê a diferença aqui, o símbolo de composição. Vamos mostrar a implementação desse código para a gente poder mostrar o que a gente falou anteriormente. Então aqui no Eclipse a gente vê aqui que nós temos a classe pessoa herança e a classe pessoa composição são absolutamente iguais. A única coisa que muda é de fato o nome, né? Pessoa herança com pessoa composição. Se a gente vier aqui em aluno herança, a gente vê apenas 29 linhas de código. O código ele fica bem mais simples em relação ao aluno composição, com 44 linhas. A gente consegue enxergar muito claramente aqui, já na declaração da classe, a herança acontecendo. Então ela é bem direta, mas como eu disse, a gente depende da estrutura de dados da nossa classe pai. Então o acoplamento aí é alto e a dependência é muito grande. Quaisquer alterações que foram feitas na classe pai, isso irá impactar a classe filha diretamente. Então tem que ser muito bem pensadas, né? A composição é diferente. A gente vê que a gente tem um atributo pessoa aqui, que é do tipo pessoa composição, e ela está instanciando aqui um objeto da classe pessoa composição. Então a gente vê a diferença aí, né? E vão ser acessados apenas através daquilo que é público, ou seja, apenas através das interfaces. Então quaisquer alterações, né, manutenções que a gente vê dar na nossa pessoa composição, isso não vai impactar a gente, porque a gente vai estar acessando ela através apenas de interfaces, né? Então a gente não tem esse problema. Como a gente falou também, o esforço computacional é uma das questões que ocorre, porque a gente nota aqui,
esse tempo aqui medindo em nanosegundos, né, usando esse método nanotime aqui da classe System, a gente vê que herança sempre acaba tendo um tempo de execução maior. Por quê? Porque por causa do acoplamento, a gente tem aí toda a dependência da estrutura de dados. Então a gente vê sempre sendo maior aí o tempo de execução de comandos que utilizam a herança em detrimento daqueles que utilizam a composição. Ok? Voltando para a nossa apresentação, né? A conclusão seria, quando utilizar um ou outro, né? A gente vai utilizar a herança apenas quando uma classe filha não for objeto de outra classe, né? Então a gente viu que lá na composição a gente tem um atributo que recebe uma instância da outra classe, então é um objeto, né? Quando isso não acontecer, é uma das formas da gente detectar que a gente tem que utilizar a herança. Então, quando o relacionamento ele for do tipo é1 e não for do tipo tem 1, também é outra observação que a gente tem que fazer para utilizar a herança. Se a gente detectar também, né, um conjunto de responsabilidades que a gente pode manter na classe Pi, né, de forma que seja interessante quando alterar essa classe Pi, a gente queira que todas essas alterações sejam aplicadas a todas as classes filhas, também ela é outro indicativo de uso de herança, né? Então a gente tem que lembrar, se a gente alterar a classe Pi e a gente tem um relacionamento de herança aí, a gente está utilizando herança, uma vez que a herança ela depende da estrutura de dados, então essas alterações vão impactar todas as filhas. E o último dos aspectos seria quando a classe filha elas apenas estende, ao invés de substituir de maneira total ou parcial a responsabilidade da classe Pi. Então, fora esses pontos, a gente sempre vai dar preferência ao uso de composição, né? Essas são as referências que a gente utilizou para a produção do slide, para a produção do documento e para a minha fala aqui. É isso, muito obrigado.